A Voz dos Açores, com Graça Castanho. O Dr. Arnaldo Machado é o protagonista de mais esta Voz dos Açores, cujo alcance atravessa oceanos e continentes. É açoriano, formou-se na Universidade dos Açores e colabora com o Governo Regional há mais de 20 anos. Já foi docente, tendo também trabalhado no Tribunal de Contas dos Açores. Aqui connosco, um especialista na área dos apoios a empresas e, mais recentemente, está a desenvolver um trabalho meritório no que diz respeito à inovação e à ciência nos Açores. Bem-vindo ao nosso programa. Como disse aqui nesta breve apresentação, é um programa que percorre continentes e o doutor, meu caro amigo, vai ter a oportunidade de fazer passar a sua mensagem até às nossas comunidades espalhadas pelo mundo e todas as comunidades falantes de língua portuguesa. Isso é realmente fascinante, não é? O mundo de hoje. Então, Dr. Arnaldo, será que nos podia falar um bocadinho acerca da sua infância? Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Prazer é todo nosso. Bom dia, Graça, bom dia aos senhores espectadores. Portanto, eu nasci na Feijão de Cima, que é uma freguesia aqui muito próxima de Ponta Delgada, em que quando eu nasci ainda era, de certo modo, uma freguesia com características rurais. Hoje é um meio suburbano, não é? Portanto, é um dormitório quase da cidade. Aliás, já não há nenhum espaço sem casas. É um prolongamento. Entre Ponta Delgada e Feijão de Cima é um prolongamento, como aliás também é Feijão de Baixo e São Roque, né? E mesmo a Relva, quase. Mas pronto, tive uma infância muito feliz. Acho que tudo o meu lado bom da minha personalidade deve aos meus pais, aos meus avós. Na altura, os avós viviam connosco, né? Os meus avós paternos também viviam na minha casa e, portanto, tenho as melhores recordações dessa época, que foi muito feliz. O que caracterizou essa infância feliz? Se traduz em quê, exatamente? Em todas as vivências familiares e nos ambientes agradáveis, né, que me eram proporcionados, nas brincadeiras com os meus primos, com os meus amigos. Brincava-se muito no exterior, porque não havia iPads, nem computadores, nem telemóveis, não é? E nós inventávamos as nossas brincadeiras, não é? O que também era bom porque dávamos largas à imaginação e, por vezes, com coisas muito simples, estávamos imaginando outras situações que estavam acontecendo que na realidade não aconteciam, mas era muito agradável brincar dessa maneira. E nesse mundo da imaginação, sonhava já como criança com este universo de possibilidades e de sucessos que têm vindo a caracterizar a sua vida? Era um sonho estudar, ir para a universidade, ou isto foi-se construindo paulatinamente? Isso foi-se construindo paulatinamente, embora tenha sido sempre muito bom aluno, modéstia à parte, desde a primeira classe, né, como se dizia na altura. Estudei no Colégio Passarada, em Ponta Delgada, depois estive no Seminário Colégio 2 anos, depois no Liceu Antero de Cantal, que na altura ainda se chamava Liceu Nacional de Ponta Delgada, no tempo do Estado Novo, depois foi alterado de nome para Liceu Antero de Cantal, como aliás já tinha sido há décadas atrás, no tempo do meu pai. E, portanto, é um processo que se vai construindo paulatinamente. E quando cheguei ao 5º ano, que hoje é o 9º ano, e em que nós tínhamos que fazer opções entre, como se dizia na altura, ciências ou letras, fiquei numa grande indecisão, porque era bom em tudo. Era bom aluno em quase tudo, menos desenho. Que de facto era a matéria que tinha mais medo, não é? Porque não tenho jeito nenhum para trabalhos manuais e para desenho e coisas desse género, por isso aprecio muito quem tem. Mas gostava muito de história, gostava muito de português, também gostava muito de ciências e de física e matemática, e portanto fiquei muito sem saber bem. Mas acabou por se encaminhar? Acabei por me encaminhar para o lado de ciências, embora até hoje, nos meus tempos livres, uma grande paixão que eu tenho é a história. Estou sempre a ler livros de história e também gosto muito de literatura, nomeadamente literatura portuguesa do final do século XIX, do neorrealismo já do século XX, do realismo ético, enfim, é uma das minhas paixões, ainda hoje. E faz o secundário no Liceu Antero de Cantal ou opta por outra escola? Não, fiz o secundário sempre no Liceu Antero de Cantal e depois, entretanto, abri a Universidade dos Açores, que inicialmente chamava-se Instituto Universitário dos Açores. Então faz parte do primeiro grupo que alinha praticamente na sua formação universitária nos Açores? Não logo no primeiro ano, mas no ano imediatamente a seguir. E vai fazer um curso, uma licenciatura em que... Fiz primeiro um bacharelato em Administração e Contabilidade e depois fiz uma licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, que hoje chama-se só Gestão de Empresas,
e depois também fiz uma pós-graduação da Universidade Católica em Ciências Económicas e Empresariais. Com essa formação toda, qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi um emprego muito pouco relacionado com estas áreas, porque foi um emprego que eu tive enquanto estudei. Um dia, lembrei-me de ir com um colega meu à Escola Domingos Rebelo, perguntei se precisavam de professores, inscrevi-me e comecei lá a dar aulas. Aliás, conheço a graça dessa altura. É verdade, porque também sabem, nas mesmas circunstâncias, havia uma falta terrível de professores. Com a democratização do ensino, as crianças foram aos milhares para as escolas no nosso país, mas não havia gente formada. Então foram-nos buscar à universidade para poder colmatar essa lacuna. E isso começou quase na brincadeira e depois criei gosto por dar aulas, né? Eu comecei a gostar mesmo, né? De comunicar, de dar aulas, e acabei por dar durante 30 anos aulas, 25 anos na universidade e 5 anos no ensino secundário. No ensino secundário, quando eu comecei, dava contabilidade e cálculo financeiro, pronto, que é uma espécie de matemática financeira mais simples, né? Mas que é útil como instrumento de gestão e de apoio à contabilidade. Como é que se dá o salto para o governo regional? Porque nós olhamos hoje em dia para esta figura imponente, inclusivamente na nossa economia e dentro do governo regional, e nós esquecemos completamente que foi docente, porque a sua vida tem sido pautada pelo papel preponderante que tem tido nesta sua colaboração como colaborador do governo regional. Como é que se dá esse salto? Através de um convite? Sim, através de um convite. O Arnaldo é que se superpõe? Não, foi através de um convite. Pronto, eu era docente na altura do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, a tempo inteiro. Dava lá microeconomia e macroeconomia no segundo semestre, e fui convidado para diretor de um departamento que já não existe, né? E já não existe porque, entretanto, tratava da arrecadação de uma contribuição, que era uma espécie de quase imposto, que foi extinto com a criação da taxa social única, que era o gabinete do Fundo de Desemprego, né? Havia o Fundo de Desemprego e a Previdência, como duas pessoas mais velhas dizem. Depois tudo isso foi unido na Segurança Social através da taxa social única. Então começa pela Segurança Social? Não, comecei pelo Fundo de Desemprego. Era sim, mas com este papel fui para diretor do Gabinete de Gestão do Fundo de Desemprego, que arrecadava uma contribuição quer dos trabalhadores, quer das empresas, era um fundo autónomo, não é? E que depois foi extinto poucos anos depois, não é? E mais tarde vai também para os apoios, para os programas de sim, apoio, antes disso, a empresas, com projetos. Sim, sim. Antes disso passei pelo Tribunal de Contas, fui lá diretor dos serviços de apoio ao Tribunal de Contas, contador-geral, como se designava lá na terminologia do Tribunal de Contas, que é uma espécie de diretor de serviços, né? E que coordenava, portanto, todas as áreas de fiscalização preventiva e sucessiva do Tribunal de Contas dos Açores, que no fundo faz a verificação financeira da legalidade das despesas do Estado e também o controle da economicidade das despesas. Estive lá 2 anos e depois fui convidado outra vez para o Governo Regional, para diretor regional. O Tribunal de Contas teve e tem um papel importantíssimo nesta gestão dos dinheiros públicos. E, de facto, há sempre situações que precisam de ser controladas, as instituições tendem a gastar o dinheiro de forma pouco, enfim, honesta. Nós vivemos situações de grande corrupção. Os tribunais têm feito o seu papel. O que é que pensa sobre isso? Penso que tem um papel muito importante na verificação da legalidade financeira da realização de despesas por parte dos organismos públicos. Nós vivemos no Estado de Direito, há um conjunto de leis que nós temos que cumprir para fazer determinados procedimentos, nomeadamente na contratação pública, por exemplo, na compra de bens e serviços, e tem que se salvaguardar um conjunto de regras que têm a ver, no fundo, com a ética, com a igualdade de oportunidades, né, que se tem que dar no mercado, e quer queiramos, quer não, elas têm que ser respeitadas. E se não forem, obviamente, como é que se justifica que no nosso país haja tanta corrupção, precisamente nessas áreas? A corrupção às vezes não é bem nessa área da realização das despesas, não é? Será noutro tipo de conivências, não é? Que por vezes é muito difícil mesmo o próprio Tribunal de Contas ver, não é? Enfim, haverá várias causas, não é? Que estão na origem disso, não sei. Não é? Há jogos aí, enfim, mas obscuros, não é? Que são difíceis.
Então, presentemente é presidente da Nonagon. Será que nos pode dizer aos telespectadores e telespectadoras um pouco acerca deste grande projeto que de alguma maneira tem colocado os Açores na senda do mundo global? O que é a Nonagon? O que é que caracteriza a Nonagon? Pronto, a Nonagon é uma associação que gera o Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, que é o primeiro Parque de Ciência e Tecnologia dos Açores, foi criado em setembro de 2015. Eu só estou lá desde março de 2018, há pouco mais de um ano, não é? 1 ano e 3 meses, mais ou menos, e tem como missão, essencialmente, promover o chamado empreendedorismo de base tecnológica e a inovação. Porque o empreendedorismo e a inovação é um binómio indissociável que constitui uma força motriz muito importante para o desenvolvimento económico, porque é isso que faz regenerar o tecido empresarial, incorporar novas tecnologias nas empresas e também, uma coisa que é muito importante, que é fazer a ligação entre os centros de conhecimento, nomeadamente a Universidade dos Açores, mas não só, mas o INOVA também, o Instituto de Inovação Tecnológica, o LEREC, o Laboratório de Engenharia Civil e outras instituições. Sei que tem uma componente muito forte com instituições de investigação. Sim, temos uma ligação muito estreita com a universidade. E com as comunidades também, com as nossas comunidades. Sim, e com as nossas comunidades, já poderei também falar sobre isso. E com o mundo científico em geral. E com o mundo científico, porque a ideia é transpor o conhecimento que é produzido nas universidades, nos centros de investigação e desenvolvimento, para dentro das empresas, que muitas vezes estão de costas voltadas, quer as empresas com as universidades e vice-versa. Não é? Há muita coisa que se faz extremamente útil nas universidades em termos de produção de conhecimento científico, que pode ser aplicada na economia real, mas que por vezes as empresas nem conhecem, porque também as universidades às vezes também não transpõem esse conhecimento de forma mais adequada para o meio empresarial. E, portanto, como é que essa ligação se tem feito? São as empresas que procuram a Nonagon ou é a Nonagon que se dá a conhecer e que tem esta estratégia de marketing junto das comunidades, a nível nacional, regional, da União Europeia? Pronto, somos nós que procuramos fazer essa aproximação de várias maneiras. Para já, a própria universidade faz parte do nosso Conselho de Administração, tem um representante, né, que é membro efetivo do Conselho de Administração, precisamente para assegurar o estreitamento de ligação que temos que ter com a Universidade dos Açores. Temos também um membro do Conselho de Administração, que é o Diretor Regional de Ciência e Tecnologia, que é fundamental porque é o departamento do Governo que promove todas as políticas de incentivo à investigação e ao desenvolvimento e à sua aplicação nas empresas. E, obviamente, temos uma rede de relacionamento nacional e internacional. Temos muita ligação com toda a rede da Tech Parks, que é a associação que gera os parques de ciência e tecnologia do continente, né, do país, tudo, e há muitos, né, de norte a sul do país. Nos Açores há 2, né, há o nosso e há um muito recente na terceira, que é o Terinov. E também fazemos parte de redes internacionais, estamos filiados na IASP. A IASP é uma espécie de Federação Internacional dos Parques de Ciência e Tecnologia, que congrega não todos, mas a esmagadora maioria dos parques de ciência e tecnologia do mundo, e na EBN, que é a European Business Network, porque nós temos dentro da Nonagon um Business Innovation Center, que é o único que há nos Açores, que está certificado pela European Business Network, que é a entidade europeia que tem, digamos, capacidade de credenciar organismos com essa qualificação. E um Business Innovation Center é uma entidade que tem por missão, dentro da Nonagon, dar apoio técnico a todas as incubadoras de empresas que surjam nos Açores, quer sediadas no nosso parque, quer em qualquer outro sítio da região. As chamadas startups. Exatamente, as chamadas startups. E quais são os grandes motivos de orgulho da Nonagon presentemente? Quais são esse vosso trabalho, esse vosso esforço tem resultado em termos práticos em que oportunidades de negócio, de expansão do negócio, criação de emprego? O que é que vos enche de orgulho? Eu penso que temos vários motivos de orgulho. Desde logo, neste momento temos a casa cheia já, com 100% de ocupação, é um edifício muito grande. Já temos cerca de 200 postos de trabalho no Nonagon. Vai ser agora construído um segundo edifício a partir do início do próximo ano, que deverá ficar concluído em finais de 2021, porque é um projeto em expansão, não é? Já temos empresas, digamos, em lista de espera, se assim se pode referir, e aí vamos tentar... E empresas internacionais, algumas delas. E empresas internacionais, nós temos... Que procuram o que na Nonagon? Procuram um ambiente especial para o desenvolvimento do trabalho, porque tem um ecossistema especialmente propício
ao desenvolvimento de empresas de base tecnológica, porque nós só aceitamos empresas de base tecnológica e não empresas que apenas comercializem um produto qualquer, que vendam um serviço que não tenha ligação à tecnologia, porque isso aí há os outros parques empresariais normais, né, como o Azores Parque, por exemplo, ou como o Parque da Ribeira Grande, etc. Mas sendo de base tecnológica, isso significa que as empresas podem obter serviços a partir dos Açores sem que isso implique uma presença física dos proprietários, dos mentores, uma presença física constante, porque há muito trabalho que pode ser feito através da internet e das novas tecnologias. Exato. Aliás, temos empresas que trabalham para todo o mundo a partir de Nonagon, porque a produção de software pode ser feita em qualquer sítio, não é? Por exemplo, um tipo de atividade que não requer uma presença física no mercado a que se destina. Temos uma empresa canadiana, que me referi há pouco, temos 2 empresas norte-americanas, sempre na área do software. Portanto, o nosso core business é, essencialmente, empresas das tecnologias de informação e comunicações, embora o nosso radar de intervenção também seja um pouco mais alargado e não temos fronteiras rígidas em relação a isso, né? Temos outras áreas, mas a esmagadora maioria das empresas que lá estão trabalham nas chamadas TIC, nas tecnologias de informação e comunicações. Nós estamos a falar da Nonagon numa perspectiva global, porque pode abarcar o mundo inteiro e certamente abarca o mundo inteiro, como já referiu, mas a Nonagon tem uma relação muito especial junto da nossa comunidade e até numa perspectiva transgeracional, não é? Porque têm projetos que tentam captar jovens, crianças, já para este gosto pelas novas tecnologias. O que é que nos poderá adiantar sobre, é verdade. Esta vossa preocupação? Já há lá empresas que foram fundadas por açorianos, que foram para a diáspora, mas que nunca se esqueceram dos Açores, como aliás nenhum se esquece, né? E que, não obstante terem tido muito sucesso no Canadá e nos Estados Unidos, depois quiseram formar empresas na Nonagon. No caso da Conexol, da PMA, da TTS, que são empresas estrangeiras, né? Norte-americanas ou canadianas, mas todas elas, portanto, fundadas por imigrantes, né? Pessoas que saíram dos Açores, alguns até há bastantes anos. Por outro lado, nós temos também feito uma aproximação com as comunidades de imigrantes, e nomeadamente com os Estados Unidos da América também, num evento que nós organizamos anualmente, chamado Startup Weekend, em que se procura, durante um fim de semana, fazer uma maratona de desenvolvimento de projetos em colaboração com a Universidade de Mass Dartmouth. Todos os anos tem vindo cá uma turma de empreendedorismo da Universidade de Mass Dartmouth, da zona ali da costa leste, né, de Boston, que era a antiga SMU, né, agora chama-se Mass Dartmouth, e em que, conjuntamente com açorianos de cá, desenvolvem projetos de negócio, depois conferimos prémios aos melhores projetos, e é uma maneira de fomentar o empreendedorismo, no fundo, de incentivar o aparecimento de novas unidades empresariais, e é com isso que se vai também renovando o tecido empresarial, fazendo com que apareçam novos negócios, novas oportunidades para quem aqui trabalha. O seu dia a dia é muito violento, tem sempre muitas reuniões. O que é que caracteriza essa sua rotina diária? Imagino muitas responsabilidades, em muitas línguas. Sim, para já os dias não são todos iguais, como é evidente, há dias em que aparecem situações muito diferentes de outros. Nós somos muito visitados, né, por grupos de alunos, né, temos muita ligação à universidade, desenvolvemos algumas parcerias com a universidade, temos promovido muitos eventos de divulgação da ciência, do empreendedorismo, da inovação. Ainda recentemente fizemos um seminário chamado Novas Coordenadas, em colaboração com a Cotec. A Cotec é uma associação que também colabora connosco, porque é uma grande associação do continente, especificamente direcionada para o fomento da inovação junto das empresas. O presidente honorário da Cotec é o nosso Presidente da República, portanto é uma associação que tem muito impacto junto das empresas, e recentemente começamos também a fazer uma parceria com eles e desenvolver cooperação. Também vêm cá fazer um workshop sobre Innovation Scoring, que é uma ferramenta que as empresas podem usar para fazer uma espécie de autodiagnóstico da inovação. Somos visitados às vezes por embaixadores, como foi recentemente o embaixador norte-americano George Glass, que visitou o parque, por o embaixador da Costa do Marfim. Portanto, há, digamos, situações muito variadas, né, no dia-a-dia do parque, para além da gestão, evidentemente, normal
que se tem que fazer no dia a dia. Há muita gente que ainda critica as novas tecnologias, o uso excessivo da internet, redes sociais. Tem alguma preocupação que queira partilhar aqui ou acha que o mundo das novas tecnologias está em franca expansão e vai levar-nos a um patamar de conhecimento e de ajuda, inclusivamente, junto das nossas práticas mais corriqueiras, vai trazer mais inovação, mais criatividade? Como é que se posiciona perante essas críticas que são feitas assim, nós às novas não podemos tecnologias? travar o progresso, né, o desenvolvimento tecnológico. Isso Não vale a imparável, pena é alguém imparável. pensar que é possível voltar para trás. Não é? Aliás, avizinham-se mudanças enormes, né, num futuro muito próximo. Com a robótica. Com a chamada Revolução 4.0, né, que é no fundo a digitalização da economia e que vai levar a uma relação completamente diferente entre o homem, as máquinas e a internet, né, que é a chamada internet das coisas. Né? Isso vai mudar completamente até a forma de produção das indústrias e, portanto, vamos assistir a uma mudança enorme até no mercado de trabalho. Muitas profissões vão desaparecer, como é sabido. Muitas outras novas vão surgir e até, no outro dia vi um estudo em que ninguém sabia bem, no ano 2030, o que é que seriam 50% dos novos empregos. E o ano 2030 é só daqui a 11 anos. Então as universidades e as escolas não estão a preparar pessoas Tem que se adaptando permanentemente. Agora, mas perante essa imprevisibilidade, há profissões que vão acabar com poucas pessoas vão acabar ou vão ter que ser reconvertidas e ser exercidas de uma forma completamente diferente. Mas as coisas vão se ir adaptando, né, consoante as circunstâncias, e penso que vai haver essa capacidade de adaptação. Agora, evidentemente, também há perigos, né, do uso da internet, nomeadamente, e às vezes também fazemos eventos para alertar para isso. Desde logo, uma preocupação que as empresas cada vez vão ter mais é com a cibersegurança. Né? Isso é um aspecto fundamental para as empresas. E para os cidadãos e para as crianças e para as pessoas também há perigos no uso da internet. Ainda recentemente, em colaboração com a PSP, que é uma equipa especializada nesse domínio, fizemos para alunos uma sessão no Dia Mundial da Internet para precisamente alertar para os perigos do uso indevido da internet, né, para salvaguardar a privacidade, a segurança dos dados, porque de facto, se não houver alguns cuidados, né, isso também pode acarretar problemas para as pessoas. Né. Mas um homem das tecnologias acredita mesmo que nós temos algum dado, alguma informação a ser acautelada? Evidentemente no mundo digital mais alargado. No mundo digital muito alargado, a nossa privacidade é cada vez menor. Não é? Agora, em termos de segurança de dados, por exemplo, para as empresas, não é muito importante apostar na cibersegurança para evitar que haja pirataria informática e que se percam informações, por vezes, para a atividade empresarial é fundamental. Não é? E para a própria segurança para a própria pessoal segurança. dos cidadãos. Exato. E das cidadãs. Como é que ficamos em termos de tempos livres? O que é que faz nos seus tempos livres que devem ser escassos? São O que é que gosta de escassos. fazer? Procuro maximizá-los com o maior prazer, né, dentro daquilo que é possível. Gosto muito de ler. Como eu disse há pouco, tenho uma paixão pela história, né, história das ideias, a história da arte, eu gosto muito. Gosto muito de praia e de sol. Sou viciado em sol, que sei que faz mal, né, mas gosto muito do mar e sou capaz de passar um dia na praia, nas férias, sem me chatear, desde que esteja lendo. Né, com sol intenso. Com sol intenso. Gosto muito de música, faço parte de uma associação musical, que é o Cor Vox Cordis, e pronto, basicamente essas são as minhas ocupações dos tempos livres. Né. E só as ocupações. E quais são as grandes paixões da sua vida? Ou têm sido? As grandes paixões da minha vida. O que é que o move? O que é que o deixa à beira da lágrima, debaixo daquela emoção profunda? Gosto muito de música. Acho que a música Mexe com cria estados de alma que geram emoções, né, e que vale a pena às vezes assistir a certos concertos, ou ouvir mesmo em casa certas peças musicais, e gosto de muitos géneros musicais. Gosto muito de viajar, né? Gostaria de viajar muito mais, né? Mas não tenho possibilidades por falta de tempo e por falta de dinheiro também, não é? Mas acho que é das situações que geram momentos que ficam para o resto da vida, as recordações de alguns momentos bons das viagens, pelo menos isso tem acontecido comigo. E depois as pessoas, evidentemente, de quem eu gosto, né? Os meus familiares, as pessoas que me são mais próximas, evidentemente essas são as grandes paixões da vida. Né? Acha que é um homem de família?
Considera-se um homem de família? Sim, sou um homem de família. É porque nós olhamos para si e só vemos o profissional. Como é que fica a família no meio disto tudo? Procuro, quando saio do serviço, não falar no serviço, não é? E não misturar as coisas. Não é? Não gosto de falar em assuntos de serviço fora do local de trabalho. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Isso é difícil e penso que há momentos felizes, né? Tive vários dias felizes, também tive já situações que me entristeceram, que me preocuparam, obviamente, como toda a gente, né? De doenças, de situações familiares que nos deixam tristes e preocupados, e mesmo profissionais, que às vezes há problemas complicados, né? Que a gente fica preocupado sem saber bem no imediato como é que os vai resolver, mas depois, obviamente, lá se arranja a forma de os ultrapassar. Não sei também dizer qual foi o dia mais feliz da minha vida. Tive vários dias felizes, né? Tive outros mais tristes, né? Mas isso é difícil. A felicidade vai-se construindo, não é? Exatamente. Não há assim aquele momento, porque logo a seguir vêm outros que atrapalham aquela felicidade. Considera-se um ser religioso? Ou espiritual? Sou uma pessoa que tem fé, mas não sou um católico muito praticante. Não? Já fui mais. Mas a família remetia-o mais para essa proximidade. Faço parte de uma família católica, aliás, como a maioria dos açorianos, né? Tenho a minha fé e enquadro-me na Igreja Católica Apostólica Romana, não é? É esse o meu enquadramento, mas não sou propriamente um católico muito praticante. Vou à igreja de vez em quando, gosto de rezar quando me apetece, mas não sou propriamente um católico militante, né? E muito praticante. E quando viaja gosta de visitar outras igrejas? Sim, isso muito. E ir ao encontro de outras religiões, de outras culturas? Isso enriquece-o muito? Claro que sim. Acho que para mim não há diferença entre as religiões nesse aspecto, né? Respeito todas de igual forma. Acho que às vezes até há muita contra-informação e informação distorcida sobre algumas religiões, em que por ignorância as pessoas não percebem qual é a gênese dessas religiões. E porque as próprias... Nomeadamente o Islão, que acho que é uma religião muito respeitável, né? E a maioria dos muçulmanos são muito boas pessoas, né? Tão boas como nós. Né? E com uma história e com valores riquíssima. muito semelhantes até aos nossos. Né? O Deus é o mesmo. Né? Mas o uso que depois se faz, a exploração... distorce-se muito isso. Mas pronto, gosto muito quando viajo de visitar, para já porque gosto muito de ver monumentos, né? Sejam eles quais forem, igrejas ou não. E tenho o maior respeito por qualquer religião, não é evidente. Ainda há sonhos a concretizar na vida? O que é que gostaria de realizar que ainda não teve tempo para concretizar esse sonho? Há sempre sonhos, não é? Porque se também não houver, a gente já não tem vontade de no dia a seguir fazer novas coisas, não é? O sonho é que comanda a vida? Em parte. Então, que sonho é esse? Ou que sonhos é que alimentam essa alma e que o fazem levantar de manhã com uma energia os sonhos, quer dizer, incomparável? Depende do patamar em que estamos a colocar isso. Não é? Alguns muito simples, gostaria de fazer, por exemplo, algumas viagens que ainda não fiz. Nem sei se eu tenho a oportunidade de as fazer. Não é? Isso é para já muitos sonhos, não é? Mas calhar o sonho mais importante é ver os meus filhos felizes, não é? E realizados na vida, porque para mim isso seria, de facto, o mais importante. Não é? Os filhos também nos trazem muita felicidade quando têm essa vida equilibrada e são felizes. Uma última mensagem para as nossas comunidades açorianas espalhadas pelo mundo. Uma mensagem inspiradora de algum projeto, de algum convite que queira fazer, alguma proposta que tenha para as nossas comunidades. Pronto, eu gostaria de dizer que os Açores, neste momento, acho que estão numa rota de desenvolvimento muito interessante, não é? Em que há imensas oportunidades de investimento, essencialmente naquelas áreas que nós consideramos estratégicas, que é o turismo, a economia do mar, que por sua vez tem imensas potencialidades, e o setor agroalimentar, portanto, o setor agropecuário, com toda a indústria ajusante agroalimentar que lhe está associada, é uma terra de progresso. Quem já não vê há muito tempo os Açores fica espantado com a grande diferença na evolução que houve a nível de infraestruturas, de mentalidades até das pessoas, e portanto, parece que é uma terra de futuro. Não é? E isso também é importante que os nossos residentes da diáspora compreendam, porque penso que para eles aqui há imensas oportunidades, nomeadamente de investimento e também de lazer, como é evidente, para quem não quiser. E grupos organizados da nossa comunidade podem visitar a Nona Agone?
com certeza pode, com todo o gosto. Podem e devem, né? As portas estão abertas e será sempre um prazer recebê-los. É realmente uma instituição que nos orgulha muito e que certamente orgulhará também os nossos queridos imigrantes, as nossas queridas imigrantes. E então vamos dar por finalizado mais este programa da Voz dos Açores e vamos nos despedir com aquela despedida usual. Não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.